que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você. Muito bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. O estudo que faremos agora é um pouco maior. Ele tem em torno de 31 a 33 perguntas. É um estudo longo e provavelmente será feito em duas partes, mas é um estudo muito importante. Como você percebeu aí já no título, falaremos dos dois concertos. Essa palavra concerto é das versões mais antigas de João Ferreira de Almeida. As versões atuais elas já vêm falando uma palavra diferente. Todas as vezes que a Bíblia Antiga de Almeida fala concerto, as Bíblias atuais falam aliança. Então essa palavra concerto ela foi trocada por aliança. Então caso você confirme e consulte na sua Bíblia, verá que a palavra é aliança. Mas o sentido é o mesmo, um concerto e uma aliança, um pacto também, poderíamos dizer assim. Eles têm o mesmo sentido, né? Que é um acordo aí entre duas partes ou mais, com algumas condições. Antes de darmos início ao estudo, eu quero sugerir mais uma Bíblia para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa Bíblia aqui ela é uma Bíblia muito conhecida. É a Bíblia King James. É uma Bíblia que foi traduzida em 1611 a pedido do rei Tiago, da Inglaterra. E é uma Bíblia muito, mas muito boa. É a mais recomendada. É uma Bíblia que foi traduzida de uma Bíblia grega de Erasmo de Roterdã, que ela chegou até nós através dos manuscritos denominados como textos receptos, o texto recebido. E foi esses textos receptos, esses manuscritos gregos das Escrituras, eles foram os manuscritos utilizados pelos valdenses também, pelos apóstolos, pelos discípulos, e é diferente da versão que foi traduzida por Jerônimo, né, a Vulgata Latina, que contém muitos, mas muitos erros, e que é a fonte também de várias outras versões contemporâneas, modernas que temos hoje. Então essa Bíblia, a Holy Bible, né, a King James Version, você pode consegui-la através da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E se você tem dificuldade com inglês, você pode, nas suas pesquisas, se você quiser pesquisar um texto aí específico, você pode pegar esse texto, digitar lá no Google e buscar uma tradução lá no Google, tá? É uma Bíblia que nós recomendamos muito para estudo, para confirmação de alguns versos bíblicos aí nas outras versões. A que mais se aproxima dela em português é a Almeida Corrigida Fiel, que inclusive já sugeri aqui também em algum de nossos estudos anteriores. Então agora eu convido a você que se ajoelhe juntamente comigo para fazermos a oração inicial para este estudo. Pai Santo, Deus amado, Criador e mantenedor do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há.
Exaltado, honrado, louvado, adorado seja o teu nome e o nome de teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos por poder estudarmos a tua palavra. Suplicamos, Senhor, a tua unção, a iluminação de teu divino Espírito para compreendermos este importantíssimo estudo da tua palavra. Abra a mente, Senhor, dos nossos telespectadores e nos ajude a compreender, Senhor, o que a tua palavra diz a nós hoje. Suplicamos essas bênçãos, confiados nos méritos de seu Filho unigênito, que morreu na cruz do Calvário para nos redimir de todo pecado. Te oramos em nome dele. Amém, Senhor. Os dois concertos, as duas alianças. Então vamos iniciar, não é mesmo, o nosso estudo dessa ocasião, o estudo que vai nos explicar quais são esses dois concertos, qual não está em vigor e qual ainda está em vigor, qual foi a utilidade ou qual é a utilidade de cada um deles. E começando aí na pergunta de número 1, nós temos aí a seguinte questão para nós. Que dois concertos são apresentados na Bíblia? Vamos ver. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8:13. Então, a Bíblia apresenta a nós dois concertos, um novo e um velho. Vamos para a segunda pergunta. Por que outros termos são designados estes concertos? Vamos ver quais outros termos, então, são usados para designar esses concertos. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Hebreus 8, verso 7. Então, esses são os outros termos que são usados para identificar esses concertos. O primeiro e o segundo concerto. Pergunta 3. Em relação com que acontecimento histórico foi feito o velho concerto? Vamos ver que acontecimento histórico foi esse. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Hebreus 8, 9, vê Êxodo 19, 3 a 8. Então o acontecimento histórico, foi a retirada do povo de Israel do Egito, e ali o concerto que Deus fez com eles no Monte Sinai. Pergunta 4. Quando Deus estava para proclamar sua lei a Israel, que disse a Moisés que lhes lembrasse? Vamos ver o que ele disse. Anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Êxodo 19, 3 e 4. Então foi isso que ele disse, para que eles se lembrassem de como Deus havia guiado aquele povo, como Deus havia conduzido todos eles. Pergunta 5. O que lhes propôs ele? Vamos ver o que ele propôs. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, ou a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo 19, 5 e 6. Então essa foi a proposta, Se eles obedecessem, eles seriam o povo peculiar de Deus. Pergunta 6. Que respondeu o povo a esta proposta? Vamos ver o que o povo respondeu. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Êxodo 19, verso 8.
Então nós vemos aqui que o povo se comprometeu em obedecer. Mas vamos ver se eles mantiveram essa promessa. Pergunta 7. Neste concerto com Israel, que obrigação foi imposta ao povo? Agora, pois, se diligentemente ouvidos a minha voz e guardados o meu concerto. Êxodo 19, 5, primeira parte. Então essa foi a condição. Se eles ouvissem, dessem ouvidos à voz de Deus e guardassem o seu concerto. Pergunta 8. Qual era o concerto do Senhor cuja parte lhes competia guardar? Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4, verso 13. Então olha que interessante, aqui vem falando para nós que este concerto eram os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra. Vamos ver o que diz essa nota em nosso estudo. Os 10 mandamentos eram o concerto a que o Senhor se refere quando, propondo fazer um concerto com Israel, lhes disse: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, etc. Êxodo 19, 5. Os 10 mandamentos foram chamados concerto de Deus antes de ser feito o concerto com Israel. Daí não poderem ser eles mesmos o velho concerto. Não era um acordo feito, mas alguma coisa que Deus lhes mandava fazerem e prometia bênçãos condicionais ao seu cumprimento. Assim, os 10 mandamentos, o concerto de Deus, tornaram-se a base do concerto aqui feito com Israel. O velho concerto foi feito sobre os 10 mandamentos. Ou, como diz Êxodo 24, 8, sobre todas estas palavras. Um concerto significa um solene repto ou promessa baseados em condições. Então, não sei se vocês entenderam, o concerto foi o acordo que Deus fez, baseado na obediência aos 10 mandamentos, mas um concerto entre ele e o povo. Ele propôs ao povo algumas bênçãos, se eles obedecessem, e o povo disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Pergunta 9. Depois de proclamada a lei no Sinai, que disse novamente o povo? Vamos ver o que eles disseram novamente após a proclamação da lei. O povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Êxodo 24, 3. Então o povo ele prometeu obedecer antes da proclamação dos 10 mandamentos, e após a proclamação também dos 10 mandamentos, o povo prometeu obedecer. Mas vamos ver se eles mantiveram essa palavra. Continue acompanhando o estudo. A fim de que não houvesse dúvidas, que fez Moisés? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. Êxodo 24, 4 a 7. Então, aquilo foi bem inculcado na mente do povo para que eles não pudessem dar desculpas que não sabiam quais eram as cláusulas desse concerto. Pergunta 11. Que prometeu o povo mais uma vez fazer? Vamos ver agora, após a leitura de Moisés, o que eles prometeram fazer. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Êxodo 24, versículo 7. Então, na hora de prometer, é muito fácil, né? É igual os noivos quando estão ali diante do altar. Eles prometem que vão ser fiéis na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Mas quando vem as dificuldades, será que realmente essas promessas são mantidas? Pergunta 12. Como foi esse concerto então confirmado e aceito solenemente? E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas
estas palavras. Êxodo 24, 5 a 8. Então esse concerto foi ratificado, foi confirmado com sangue. Foi algo realmente sério, foi feito sacrifício. E aqueles animais ali que foram sacrificados tipificavam o próprio Filho de Deus, que posteriormente seria sacrificado. Pergunta 13. Como descreve São Paulo a ratificação do concerto? Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento, que Deus vos tem mandado. Hebreus 9, 19 e 20. Então vemos aqui que o próprio apóstolo Paulo também confirma, né, que aquele concerto foi ratificado com sangue. A nota em nosso estudo diz assim: temos aqui uma descrição completa da instituição do primeiro ou velho concerto. Deus prometera fazer deles seu povo peculiar sob condição de lhe obedecerem aos mandamentos. 3 vezes eles prometeram obediência. O concerto foi então ratificado ou selado com sangue. Vamos seguir aí adiante nosso estudo. Pergunta 14. Decorridos menos de 40 dias depois de feito este concerto, enquanto Moisés tardava no monte, que disse o povo a Arão: Levanta-te e faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Êxodo 32, verso 1. Então o povo aí teve uma paciência bem curta, né? Em torno de 40 dias eles já estavam desistindo, anulando todas as suas promessas e querendo voltar para o Egito, querendo adorar outros deuses. Há pouco tempo Deus havia proclamado: não terás outros deuses diante de mim. E agora o povo pede a Arão que faça deuses para levar o povo de volta ao Egito. Pergunta 15. Ao descer do Sinai, que viu Moisés? E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo 32, verso 19. Essa nota em nosso estudo nos explica o seguinte: é aqui revelado o grande objetivo ou segredo do velho concerto. O povo não compreendeu a fraqueza e pecaminosidade de seu próprio coração, nem sua necessidade de divina graça e auxílio para guardar a lei. E assim, em sua ignorância, prontamente se comprometeram a lhe obedecer, mas quase imediatamente começaram a cometer adultério, quebrando assim a lei de Deus, ou as próprias condições impostas como sua parte no concerto. Em si mesma as condições eram boas, mas em sua própria força o povo era incapaz de cumpri-las. O grande objetivo do velho concerto era, pois, ensinar ao povo suas fraquezas e incapacidades de guardar a lei sem o auxílio divino. Como a própria lei sobre que se baseava o velho concerto, o desígnio deste era guardá-los para as providências do novo e eterno concerto e conduzi-los a Cristo. Gálatas 3, 23 e 24. E a lição que, como nação, Israel teve de aprender com isso, cada indivíduo precisa agora aprender antes de poder ser salvo. Não há salvação para quem quer que confie em si próprio. Desajudado, ninguém pode guardar a lei. Somente em Cristo há tanto a remissão dos pecados como o poder para livrar de pecar. A quebra das tábuas da lei significava que as condições do concerto haviam sido quebradas. E a renovação das tábuas, Êxodo 34, 1 e 28, a paciência e tolerância divina para com seu povo. Então nós vemos aí, né, como é importante nós dependermos totalmente de Deus para obedecer, porque nós, por nós mesmos,
jamais conseguiríamos obedecer. Apenas através do auxílio divino, né? Conseguimos obedecer. Pergunta 16. Em que difere o novo concerto do velho e em que o excede? Então vamos começar aí a notar algumas diferenças, né? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Hebreus 8, versículo 6. Que está falando do ministério sumo sacerdotal de Cristo, né? Que exerce um melhor concerto por nós, que não é ratificado com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, né? Pergunta 17. Quais são as melhores promessas sobre que foi estabelecido o novo concerto? Vamos ver quais são essas promessas. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, 33 e 34. Ver Hebreus 8, 8 a 12. Vamos para a nota. Estas nada mais são que as bênçãos do Evangelho por meio de Cristo. São prometidas sob condição de arrependimento, confissão, fé e aceitação de Cristo, o mediador de um novo concerto, que significa salvação e obediência. Não havia no velho concerto providência para perdão, nem poder para obedecer. Verdade é que havia perdão durante a vigência do velho concerto, mas não por virtude do mesmo. O perdão, tanto naquela época como agora, era obtido mediante as providências do novo concerto, cujos estatutos são mais antigos do que o velho. Então é importante nós entendermos que o novo concerto é uma promessa de Deus de escrever a sua lei em nosso coração. A lei agora passa a estar escrita não somente em tábuas de pedra, mas no nosso coração, para que tenhamos aí então o desejo, o prazer em obedecê-la, né? Como diz o Salmo 19. Meu prazer está na lei do Senhor e nela medito dia e noite, né? E no Salmo 1 também vem falando sobre isso. Pergunta 18. Em que declaração foi Cristo prometido como Salvador e Libertador do gênero humano, logo que entrasse o pecado? Vamos ver em qual declaração. Então disse o Senhor à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 14 e 15. O concerto da graça, com suas providências de perdão e paz, data da fundação do mundo. Então vemos aí que este concerto ele já foi feito logo lá no início, né? Quando foi prometido que um descendente da mulher aí feriria a cabeça da serpente, que foi o que aconteceu quando Cristo morreu na cruz, né? Ao morrer na cruz ele foi ferido no calcanhar, mas ao ressuscitar e vencer a morte, ele feriu a cabeça da serpente, ele destruiu completamente Satanás com todas as suas pretensões, com todas as suas falsas acusações contra Deus e contra Cristo. Pergunta 19. A quem foi renovada mais tarde esta promessa do concerto? Disse Deus mais a Abraão: Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 17, 15 a 19 e o 26, versículo 4. Então a promessa que havia sido feita a Adão, ela foi agora ratificada a Abraão, quando ele disse que Sara teria um filho e com esse filho o concerto de Deus seria estabelecido. Pergunta 20. Quem foi a semente aqui mencionada? Vamos ver quem foi essa semente.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falamos de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3, versículo 16. Então percebemos aí que realmente Cristo, né, ele veio da descendência da linhagem de Abraão. Se você pegar ali o Evangelho de Mateus e o de Lucas, você verá ali a genealogia de Jesus, podendo chegar até Abraão e perceber claramente que ele foi um descendente de Abraão, né? Pergunta 21. Que mostra que o novo ou segundo concerto e o concerto abraâmico são virtualmente os mesmos. Vamos ver o que mostra que esses concertos são os mesmos. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, versículo 29. Percebemos aí claramente que Cristo não anulou o velho concerto. O velho concerto que foi feito lá atrás e foi confirmado por Cristo. E se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos ir a nota aí nesse ponto aí de nosso estudo. Ninguém deve ficar confuso com os termos primeiro concerto e segundo concerto. Conquanto o concerto feito no Sinai seja chamado primeiro concerto, não é absolutamente o primeiro concerto que Deus fez com o homem. Muito antes disso, ele fez um concerto com Abraão. Fez também um concerto com Noé e com Adão. Nem se deve supor que o primeiro ou velho concerto existisse por algum tempo na qualidade de único concerto com a humanidade, e que este devesse servir a seu propósito e terminar, antes que qualquer pessoa pudesse participar das bênçãos prometidas no segundo ou novo concerto. Caso assim fosse, durante algum tempo, não haveria perdão para ninguém. O que é chamado novo ou segundo concerto virtualmente existiu antes do concerto no Sinai. Então note aí que maravilha, né? Como é bom nós percebermos que as Escrituras elas são muito claras a esse respeito, mostrando para nós que o concerto ele foi continuado aí ao longo dos tempos, né? E ratificado por Cristo, né? Vamos continuar aí vendo essa nota. Porque o concerto feito com Abraão foi confirmado em Cristo, Gálatas 3,17. E é somente por Cristo que existe qualquer valor no novo ou segundo concerto. E nós, com quem é feito o novo concerto, só sendo filhos de Abraão podemos participar de suas bênçãos e da herança que este concerto promete. Gálatas 3, 7 e 9. E visto ninguém poder possuir qualquer coisa a menos que seja filho de Abraão, segue-se que no que é chamado novo ou segundo concerto, nada existe que não estivesse no concerto feito com Abraão. O segundo concerto existia em todo pormenor essencial, exceto sua ratificação, muito antes do primeiro e mesmo antes dos dias de Adão. É chamado segundo porque sua ratificação ocorreu depois do concerto feito e ratificado no Sinai. Então ele é chamado segundo concerto apenas por isso, porque ele foi confirmado e ratificado após o concerto feito no Sinai. Mas as cláusulas, as promessas são as mesmas. Pergunta 22. Que é necessário onde existe testamento? Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Hebreus 9, 16 e 17. Então, para que o testamento tenha valor, o testador precisa estar morto, né? Porque enquanto ele estiver vivo, aquilo ali não vai valer de nada.